Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o jornalista Luiz Carlos Ribeiro, o Ligeirinho. Isso, né? Porque... De onde que vem esse apelido Ligeirinho? É interessante esse apelido, viu? Eu me lembro que veio da narração. Eu não me lembro quem deu o apelido, mas surgiu justamente em razão das narrações. Em se falar rápido, né? Em transmitir as partidas, alguém falou e pegou. Eu não lembro quem tenha dado esse, mas foi na década mesmo de 82, 83, ficou o apelido, vai o rapidinho, vai o ligeirinho. Até as pessoas, quando você não me conhece, às vezes, do esporte, mas isso não é o ligeirinho é o outro que anda pela rua, que é de bicicleta, né? Ou chama de expressinho também. É o expressinho, mas ficou esse apelido. Então, hoje, por exemplo, eu até não... Tem um aluno que eu estava lecionando, aqui no Verdinho, o professor Ligeirinho, oi? Eu posso falar uma coisa para você, por favor? Ó, vamos dividir. Se você tratar de Ligeirinho aqui com o professor, não vai ficar bacana, tá? Eu me chamo Luiz Carlos aqui porque do portão para fora eu sou outro profissional. Do portão para fora, Ligeirinho, no campo Ligeirinho, você vê Ligeirinho, não tem problema nenhum. O menino, né, mas falei também com uma didática, né? Porque o garoto, olha o Ligeirinho aí, falei, não troca, porque senão não vai ficar legal. Eu vi uma vez um aluno chamar um professor de apelido e não ficou legal, e o professor permitiu. Falei, não, você pode me chamar no campo, com a minha esposa, na minha casa, onde você estiver, mas na escola não, porque não é legal. A gente precisa separar uma coisa. O professor Luiz, se você inclusive eu tive muitos alunos do Vila Garcia, né? Eles não chamam de dirigente nem no campo mais, né? Luiz Carlos. Mas não tem problema, não tem como, ficou a marca, né? Você tem, além desse extenso trabalho jornalístico, você também tem uma pequena passagem pela política, que você foi candidato a vereador uma vez, né? Em 90. 92, né? 92. O candidato era Nicolau Colli, fazia um trabalho sensacional no SAI. Para mim, não menosprezando quem ganhou, porque cada político tem a sua virtude e os seus efeitos. Mas Nicolau Colli, para mim, apoiado pelo Ricardo Zar na época, seria uma pessoa boa, administrou muito bem o SAI, era um administrador, mas a população não votou nele. Eu saí em 90, saí com o Genésio, já falecido, que naquela época foi mais votado, também não foi eleito. Só que essa campanha, para mim, eu vi o seguinte, Rodrigo, a campanha me irritou. Como eu estava na prefeitura, passei no Paraíso uma vez, uma senhora, se tirar esse barranco, para que eu voto em você? Eu te voto em você? Não, mas você esquece isso, só vai votar em mim porque está me conhecendo, não porque eu estou fazendo um favor. Não vem que você... Ó, esse barranco sai daí, se você quiser votar, vota. Igarapés, se arruma isso para mim, naquela época podia também você arrumar jogo de camisa, arrumei jogo de... Decepção. Nem os meus alunos, que eu ajudei na formatura do Paraíso naquela época, me ajudaram. Mas elas falaram para mim também, iam trabalhar para um partido por simpatia. Mas eu fiquei decepcionado. Então eu vi que... E fiquei que nem um doido, né? Política tem que ter alguém agregando a você. Não vai, eu saí que nem um doido. Me perdi. Mas foi boa a experiência. Foi a única experiência nesse sentido. As pessoas falam, por que você não sai? Mas eu penso assim, mas eu tenho que orar muito a Deus, porque eu acho que para ser político, você precisa ter sabedoria, né? A menos que eu aposente, tem que aí não tendo mais o que fazer, não é que eu vou dar o resto do meu tempo para o povo, mas o político tem que estar na saúde, nos hospitais, tem que estar nos postos de saúde, não pode parar. E eu falei para minha esposa, você ganha um vereador ou você ganha qualquer outra coisa, mas perde o marido. E você participou também, além das coberturas esportivas e basquete, futebol, mas como jornalista você também teve outros setores também. Aliás, né? Eu acho interessante a minha passagem pela Rádio Mensagem, apresentador do Mensagem Notícia, né? Época que o ex-padre Dimas estava por aqui, olha, sensacional na Rádio Mensagem, Giovana Bubiac no comando. Eu tenho uma experiência interessante, né? Eu posso até falar disso, que eu já comentei com você. Eu gostei muito do padre Dimas como diretor da rádio naquela época, né? Eu usava uma roupa jeans, limpa, uma roupinha simples. Aí ele virou assim para mim numa reportagem que eu fui fazer com um delegado seccional. Luiz, fala uma coisa para mim. Pode falar. Não tem problema perguntar.
você está precisando de umas sopas sociais para fazer reportagem? Por que, padre? Não. Então, como é jornalista, tem que andar bem vestido, né? E eu falei, não, obrigado. A partir daquele momento também, só no campo que eu deixado mesmo, mas fazer reportagem, eu tive passagem boa, viu? A gente fez um trabalho bom. Eu vejo que naquela época, hoje o Doni comanda lá o jornalismo, trabalhei também com o Donizete Eugênio, mas foi uma marca para mim de apresentar um jornal naquela época, porque o jornalismo nosso era aquela história. Eu tive naquele incidente que teve no Pão de Açúcar, entrevistei Mário Covas na época, fiz uma pergunta para ele, ele devolveu para mim atravessado, alguém pediu da imprensa, pergunta para ele se vai construir a FEBEM Jacareí, lá em Taubaté. Ele falou, você quer que eu construa aqui? Doutor Pagan, juiz, fui entrevistado aqui há muito tempo, isso faz tempo, não foi nessa última vez que eu passei pela minha, foi uns 8 anos, cheguei para entrevistar o doutor Pagan, a pergunta saiu errado, e ele me corrigiu, você preparou a pergunta? Mas tudo bem, mas hoje meu amigo também. Então, essas experiências, ao vivo, hein? Mas isso marcou. Mas a minha passagem nessa área, ela foi gostosa, aprendi muito. É lógico, evidente que hoje, quando você vai fazer um trabalho mais sério, eu aprendi que a preparação tem que ser feita. E você também teve passagem na televisão, que foi a TV Cidade, Jacareí, né? Passei. Ali eu passei primeiro fazendo entrevistas, o Donizete apresentava o programa. Aí depois o Doni não ficou mais em razão de compromissos na Rádio Mensagem. Aí eu passei a apresentar o Cidade Esportes. O Rodrigo da TV, não, faz, mas não sei fazer. Mas Rodrigo Ruston, né? O Rodrigo, faz, tal. Aí acabei ficando. Aí depois o Rodrigo, que é o que ficou com a TV, né? Hoje que é o dono também, me passou a incumbência. A gente fazia um programa de entrevistas, né? Ali eu comecei a sonhar com televisão. Mas não que fosse o meu talento, viu, Rodrigo? Eu fiz alguns programas, aí depois precisava de patrocínio, né? E para eu correr atrás de patrocínio trabalhando no Estado, não. Aí como a minha vida ficou no Estado, o jornalismo ficou bico. Mas, boas passagens por ali, gostei. E você, a gente estava falando até antes da gravação, que você está quase se aposentando, né? Isso. E você faz planos para depois? O que você pretende fazer? Então, esse pode ser o meu último ano no Estado ou outro, né? O meu sonho é montar meu estúdio na minha casa, desenvolver o trabalho com o campo neutro, né? Porque as pessoas olham para o campo neutro e algumas matérias jogadas, né? É seu site, né? O campo neutro. Ali você não tem produção, Rodrigo, não dá para produzir. Eu até reconheço isso. Vai mais o improviso mesmo. Por exemplo, essa semana fiz a cobertura da Copa Lobo e a gente vai, o que eu gosto é do furo esportivo, né? Então eu me realizo com campo neutro. Aliás, a palavra campo neutro, o neutro abre também possibilidades para política, para economia, mas o meu sonho no futuro é ter o meu estúdio com a logomarca Campo Neutro, criar o meu programa, fazer transmissões esportivas do esporte amador, que é um grande filé mignon. Jacareí hoje é o top com São José, hoje o esporte amador em Jacareí, e aqui tem muita coisa boa, viu, Rodrigo? Aqui só falta um investidor grande, mas isso também você tem que ter tempo. Aí, aposentando, eu vou ter tempo de ir atrás, de fulano, de cicrano, de montar o estúdio e fazer realmente aquilo que a comunidade merece, que é esporte. E hoje você tem sua esposa, né? Você tem filhos? Tem. Hoje eu sou casado com a Esther, ela é coordenadora na prefeitura, professora. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 30, Juliana, que me deu 2 netos, Mike e Milk, Gabriel com 24. Nenhum deles se dedicou com jornalismo. Muito pelo contrário, a Juliana fala mais. Sonhou em fazer jornalismo, educação física, não, mas não querem não. Então, essa é a minha família, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com saúde, que é o mais importante, e esses 2 netos, né? Que eu acho que assim, é sensacional, é uma coisa maravilhosa ter netos, né? E Deus me agraciou com uma menina e um menino. Então, eu tive esse prazer. Avô é pai com açúcar? Olha, eu vou falar para você, Rodrigo, eu sou um avô chato. Né? Que nem a minha neta hoje gosta de passar maquiagem, não, nada de maquiagem. O Mike, o que tem que fazer, não gosta de pirraça. Não, a filha já é um pouco mais solta. A avó um pouco mais coração. Mas eu não quero criar os meus netos.
mas eu quero que ele veja em mim coisa que seja positiva para ele. Então, se eu tivesse oportunidade hoje de fazer isso, né, já que ele tem um bom pai, tem uma boa mãe, eu vou fazer o possível. Por quê? Eu vejo hoje, dando aula, lecionando, que tem muita criança que não tem aquele apoio em casa. Às vezes eu não acho que o avô e a avó têm que assumir o papel do pai. Tanto é que a Juliana tem que cuidar dos filhos. Não, isso não. Minha mãe cuidou tanto, de tanta coisa, que teve estresse. Hoje, um homem com 58 anos, que eu vou fazer, uma mulher de 52, cuidar de criança, está errado. Quem está fazendo isso está errado. Não pode. Vou para cuidar do neto na hora que ele pode. Eu penso assim. E você, eu perguntei até dos seus filhos, do seu neto também, que a gente falou tanto dos seus pais, né, do seu pai e da sua mãe. Quando você foi educar os seus filhos, você se viu fazendo coisas que o seu pai ou a sua mãe faziam como educação, você transmitiu para os seus filhos ou não? Mãe. A referência foi a mãe. Porque minha mãe ela é uma pessoa... O meu pai era uma pessoa que não falava muito, mas que falava pouco, cumpra-se. Isso eu peguei do meu pai. Do meu pai. Não. Agora, minha mãe, ela foi ensinando outras coisas, por exemplo, de comportamento. É a razão de ter uma vida cristã, minha mãe sempre foi dedicada não à religião, a ler a Bíblia, a versículo, e isso eu passo para os meus netos. Tanto é que hoje a minha referência hoje é mais espiritual, no sentido de, embora eu tenha a minha vida agitada, mas eu sou muito ligado à fé, a Jesus. Então isso eu carreguei da minha mãe. Então o que eu puder passar para os meus netos, que eu falo para o meu filho, para a minha filha e para os meus netos. Juliana, ensina esse garoto a frequentar uma escola bíblica dominical, ensina esse garoto a ter brincadeiras saudáveis, porque hoje é muita mídia, Rodrigo. Tanto é que a minha neta pega o celular, eu olho que a filha talvez não seja tão ligada nisso, porque mora com a gente, então você tem esse contato, mas a característica de durão do pai, mas eu tenho muita característica da mãe. Isso está errado, isso está errado. Lógico, não sou tão radical assim, mas tem coisa que eu não engulo, não adianta. Eu respeito, porque na verdade você tem que respeitar, né? Também você não pode ser, a Bíblia diz que você tem que ser assim, né? Tem coisas que você discute, você conversa, não, isso não concordo, mas a criação é sua. Quem colhe os frutos é você, não é eu. Eu falo para os meus filhos que o que eu deixo a eles é aquilo que eu posso falar de espiritual, que é Jesus, que é educação. Falei para os dois filhos, você não precisa ser jornalista, não precisa ser médico, não precisa ser doutor. Eu quero que você seja o Gabriel educado, que respeite, que ame a sua família e que ame a Deus. Para mim, se você... Ele não é um coletor, mas se for, eu adoro. A minha filha, o importante é isso. A gente tem que deixar para o mundo... A base, né? A base. Porque o resto, Rodrigo, eles vão conseguir. A vida é muito curta, né? E você daqui 2 anos vai fazer 60 anos de idade, Exatamente. Né? Olhando para a sua vida, para trás, tudo que a gente falou hoje da sua trajetória, né? Do que você sente mais saudade da sua vida? Olha, eu volto lá no passado em Minas, né? Aquela tranquilidade, acordar de manhã, serra, um verde que você tinha porque tinha muita água. Eu gosto disso, né? Tanto é que quando tem um final de semana prolongado, eu saio com a mulher para andar. Então, a saudade, e boas saudades também que eu tenho, daquela época que eu vim para Jacareí e vim de São Paulo. Foi boa, Jacareí estava crescendo, são momentos bons. Saudades da época dos meus filhos, quando nasceram, embora eu sou uma pessoa que tive que casar às pressas e carregar a cama que ia ficar em casa na linha do tempo, porque eu não tinha dinheiro. Mas, entendeu? Eu sinto, eu e Esther, a gente tem uma história de vida muito bacana. Então, o meu casamento hoje, eu falei para ele, eu tenho que escrever um livro. A gente aprendeu muito, mas eu tenho saudades. Saudade de cantar no Vivendo por Cristo. Eu cantei num conjunto chamado Vivendo por Cristo, que ganhou festivais na época de 80. Não tinha YouTube, né?
ensaiava, saudade na igreja, ensaiar, de cantar. A minha época, nós tínhamos encontros evangélicos chamados Encontros Embaixadores do Rei, meninos e meninas. A gente se encontrava, tinha louvor, tinha bate-bola. Essas coisas eu recordo. Chegando aos 60, eu sou grato por tudo que eu vi até agora. E se eu não fui além no jornalismo, o que aconteceu está muito bom. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Rodrigo, é um prazer aqui no Gente Destaque, eu sinto muito feliz e obrigado a você, a TV Câmara, por ter dado essa oportunidade. Aliás, tudo que eu falei aqui fica na história. Meus netos, meus filhos verão um dia. Super importante saber quem eu fui. E na verdade, participar do Gente Destaque é ser destaque. Eu não mereço, mas agradeço. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.